E aí, você é aluno da primeira série do ensino médio. Eu sou o professor Fernando e estou aqui para mais uma aula de História. Na aula de hoje nós veremos os seguintes assuntos: Egito Antigo, localização geográfica, períodos da história egípcia e a sociedade egípcia. Tudo bem? Então, antes da gente começar a explicação, eu quero dar algumas recomendações para você. É bem importante que você fique bem acomodado aí. Se você estiver deitado, dá uma levantadinha, tá? Senta, pega seu livro, pega a sua apostila, pega o seu caderno e pega principalmente aquela caneta marca-texto. Se você está me acompanhando pelo YouTube, você pode dar algumas pausas nesse vídeo, até para você pegar alguns textos que eu vou jogar na tela aqui, ok? Vamos lá então? Preparados? Beleza! Egito Antigo, um dos temas mais intrigantes de toda a história, tá? Porque a gente tem várias mitologias a respeito do Egito, várias curiosidades e várias informações que nos causam curiosidade. Essa seria a palavra, curiosidade. Mas vamos falar um pouquinho sobre a localização do Egito, antes da gente começar a falar sobre temas até meio polêmicos a respeito da história dessa civilização. É importante você se localizar que nós estamos falando aqui, nós vamos começar a falar do Egito há aproximadamente 6.000 anos atrás, ok? Então tem muita coisa. A história do Egito ela é muito vasta e para essa aula ficar bem dinâmica eu vou precisar dividir em tópicos com você, tá? Então é bem importante você anotar esses tópicos, anotar lá os períodos da história egípcia que eu vou passar para você e a gente vai bem com calma aí e eu tenho certeza que você vai gostar bastante dessa aula aqui. Ok? Lembra que nas aulas anteriores nós estávamos falando sobre o Crescente Fértil, né? Crescente Fértil é a região que vai desde o Egito Antigo até a Mesopotâmia. Essas regiões do Crescente Fértil, elas recebem esse nome por conta de que elas estão em volta de rios. São cidades, são civilizações que acabam desenvolvendo toda a sua cultura, economia e a sua sociedade em volta de rios. Lá na Mesopotâmia você aprendeu que é ao lado do rio Tigre e do Eufrates. Agora no Egito Antigo a gente vai aprender que o principal rio vai ser o rio Nilo. Inclusive existe um historiador, um dos primeiros historiadores, Heródoto, historiador grego, que ele diz que o Nilo é a dádiva do Egito. Sem o Nilo, tudo que a gente conhece sobre o Egito não seria possível, porque ele é o coração de todo o Egito. Bom, para você entender um pouquinho melhor do que eu estou falando para você, você acompanha comigo aqui um mapa que eu tenho a respeito do Egito Antigo aí, tá bom? Então, ó, se você está acompanhando aí, repito, pelo YouTube, você pode dar uma pausa aí nesse vídeo para dar uma observada nesse mapa aí, ok? Beleza. Mas se você está aqui comigo, vamos junto aí. É bem interessante e você tem que ter muita atenção em um seguinte ponto a respeito da localização geográfica. Mais para frente você vai ver que o Egito ele vai ser dividido em Alto Egito e Baixo Egito. E se você for meio que pela lógica de olhar um mapa, você vai falar que o Alto Egito é onde está ali o delta do rio Nilo. Ó, eu vou aproximar aqui para você, ok? Mas, na verdade, esse é o Baixo Egito. E a sua nascente, onde é hoje chamado de Lago Vitória, né, o início ali, é o chamado o Alto Egito. Você deve estar pensando, mas professor, por que essa inversão? Na verdade, não é uma inversão, tá? É que ao olharmos no mapa, nós costumamos ver as coisas de baixo para cima ou de cima para baixo, mas geograficamente a ordem é diferente, tá? A nascente do rio Nilo está na região sul e é uma região montanhosa. Por isso, recebe o nome de Alto Egito. A região ali do delta, onde eu acabei de mostrar para você, é a região onde o rio Nilo está desaguando aqui no Mar Mediterrâneo, se você acompanhar comigo no mapa, ó. Então, olha aqui no mapa, Mar Mediterrâneo, delta do Nilo, ele deságua ali, então, ou seja, ali é o Alto Egito. É bem importante, eu preciso passar uma informação para você. Os egípcios eles tinham um grande conhecimento a respeito desse rio, tá? Até porque, como lembra lá no começo da aula que eu falei para você que o rio Nilo ele é o coração do Egito? Então, assim, na história, o Egito ele é conhecido como um dos grandes celeiros da antiguidade. Por que grandes celeiros? Os egípcios vão ter um costume de fazer algo que os seus pais pedem para você fazer com o seu dinheiro.
Por exemplo, quando você ganha um dinheirinho lá, a sua mãe, o seu pai, ou seja lá quem for, ela fala o seguinte para você: filho, filha, não gasta todo esse dinheiro. Pega um pouquinho desse dinheiro e separa esse dinheiro. Os egípcios faziam isso lá desde o começo do desenvolvimento das civilizações. Por que eles faziam isso? Porque o rio Nilo ele era tido por cheias, ok? Grava bem aí na sua cabeça, ó. De julho até outubro, o rio ele tinha a sua época de cheias, ok? Então o rio ficava cheio e transbordava. De novembro até fevereiro, as cheias do Nilo acabavam, então o seu nível descia, e em volta da terra ficava algo que a gente chama de humus, que deixava a terra bem fértil. E veja que a região do Egito é coberta por várias regiões desérticas. Olha só a importância disso. Então, de novembro até fevereiro, eles pegavam aquela terra que estava úmida, né, estava fértil, e jogavam as sementes. De fevereiro até junho, eles aproveitavam que as plantações cresciam e colhiam aquilo. De julho a outubro, voltava a ter as cheias. Então, olha só, os egípcios a gente consegue entender que eles tinham um grande conhecimento a respeito da natureza e respeitar também a natureza. Olha só que interessante. Quando eu falo em Egito, talvez você não pensou em Rio Nilo, não. A primeira coisa que te veio na cabeça foram múmias, né? Foram as pirâmides, as grandes construções. E realmente você tem razão em pensar em tudo isso. Mas eu vou te chamar a atenção do porquê que você pensa em tudo isso. Lembra que eu falei que o período de plantio e colheita ocorria de novembro até junho. Então, o que os egípcios faziam nesse tempo em que o rio estava cheio? Eles pegavam aquele alimento, deixa eu travar aqui para você não perder aqui, opa, ok? Eles pegavam, então, nesse período em que o rio estava em cheia, e lá existia um sistema de vida, um sistema econômico, que é chamado de modo de produção asiático. O que é isso, professor? Asiático não está lá na Ásia, a gente não está falando no Egito? É que é muito semelhante aqui nessas civilizações antigas. O modo de produção asiático, ele nada mais, nada menos é do que um modo de servidão. Você vai entender um pouquinho melhor quando eu chegar lá falar um pouquinho sobre a figura do faraó, ok? Mas eu vou falar sobre trabalho, para a gente não perder aqui o fio da meada. O que acontece? No período de cheia, os trabalhadores, tá? Esses servos e também os escravos, eles eram redirecionados para trabalhar em outras áreas. Como assim? Os agricultores, nesse período de cheia, eles trabalhavam na construção civil. Então é nesse período em que eles têm bastante tempo, tá, para desenvolver essas grandes construções. Ok, mas isso foi só um gostinho a respeito do Egito Antigo. Volta aqui comigo que eu preciso te explicar sobre os períodos da história egípcia. E para você não se perder, eu vou jogar aí na sua tela um gráfico, não é um gráfico, uma imagem aí que mostra para você todos os períodos da história egípcia. Ok? Então acompanha comigo aí na sua tela. Períodos da história egípcia. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 períodos, tá? Se você não tem esse material, ou se você tem o material, ou se está um pouquinho diferente aí no seu, você pode dar uma pausa e olha, é bem importante você anotar isso, porque ali nós temos a duração e as principais características de cada período. Eu vou falar aqui só o período e as características, tá? Então a gente tem o período pré-dinástico ou protodinástico. Qual que é a principal característica? É o processo de unificação do Egito. E aí depois nós temos o Antigo Império, período do surgimento de um Estado centralizado. O primeiro período intermediário, época de regressão e desorganização política do aparato estatal. Tem também o Médio Império, reestabelecimento de centralização política e fortalecimento do poder dos faraós. Segundo Império Intermediário, época de desorganização do aparato estatal. Houve invasão de povos externos, como os Ixos. Novo Império, apogeu da civilização egípcia. Volta aqui comigo aqui um pouquinho, ok? Tá? Olha, eu não tenho outra alternativa para te dizer que você tem que pegar aqui essa tabela aqui que nós temos e ficar batendo em cima para memorizar esses períodos aí, caso seja cobrado em alguma prova sua aí.
tá? Então a gente acaba não fugindo disso. Porém, eu vou explicar cada um deles para você, ok? E vamos começar lá pelo início, o período pré-dinástico, que vai de 4.000 a.C. até 3.200 a.C. Esse período aqui, ele a organização do Egito era naquilo que nós chamamos de nomos, tá? Então eram vários nomos, e esses nomos eram governados por nomarcas. Eu vou repetir para você, não confunda monarca com nomarca. Os nomarcas, eles eram como governantes, tá? Então cada nomarca governava o seu nomo. E desses agrupamentos tem uma formação de 2 reinos. E eu vou colocar aqui na tela para você quais são esses 2 reinos, tá? Então, ó, nós temos o Alto Egito, que eu lá te expliquei a localização geográfica, agora você pega a questão política. Ao sul, próximo às nascentes do Nilo. E o Baixo Egito, ao norte, ó, então pensa que é o inverso. Para você não se perder, pensa que é o inverso, ok? Então, ó, por volta de 3.500 a.C., esses 2 reinos se unificaram. Volta aqui comigo um pouquinho. Então, ó, nós tínhamos 2 reinos, eu vou fazer assim, ó, Alto Egito, porque está no sul, e o Baixo Egito, porque está no norte. Então, Alto Egito, Baixo Egito. É até bacana, você pode fazer uma brincadeira aí, tá? Brinca lá, Alto Egito e Baixo Egito, para ver se não dá um lag aí, um bug na sua cabeça. Eu espero que não. O que acontece? Nós tínhamos 2 reinos divididos e agora vai aparecer uma figura que vai conseguir unificar o Baixo e o Alto Egito. Esse vai ser o rei Menes, que é considerado o primeiro faraó. E agora eu vou falar sobre faraós para você, tá? Eu vou fazer uma comparação para você até relembrar o que a gente falou nas aulas anteriores. Lembra que nas aulas anteriores eu estava explicando sobre a Mesopotâmia? A Mesopotâmia também possuía reis, tá? O faraó, ele é um rei, mas ele tem um adendo ali, ele tem um plus. O plus é que, pensa o seguinte, na Mesopotâmia, eles eram governados pelo patrisi, que era visto como um chefe político, militar e religioso. Só que o patrisi lá na Mesopotâmia, ele representava deuses na terra, ok? Então ele era a vontade dos deuses na terra. O faraó vai ser diferente. O faraó, ele vai ser o próprio Deus encarnado na terra. Como assim? Os egípcios tinham a crença, tá, no seu panteão aí de deuses, e olha que são bastante deuses, são mais de 40 deuses que a gente tem na civilização egípcia, mas eles acreditavam que o faraó, ele nada mais, nada menos era do que a reencarnação, ou a encarnação, na verdade, tá? Perdão, errei no termo, a encarnação do deus Horus. Então, quando as pessoas viam o faraó, na verdade elas não estavam vendo uma pessoa, elas estavam vendo um deus vivo. Nossa, que loucura isso! E por conta disso, eles se sujeitavam a trabalhar para o faraó. Ou seja, trabalhar para o faraó era uma honra, porque ele era o deus Horus na terra. Ok? Tá bem entendido isso para você? Bom, é nesse período de unificação que a gente tem aqui, né, que é o período pré-dinástico, que a gente vai ter as construções hidráulicas de grande porte. O que são essas construções? As construções hidráulicas são canais fluviais para levar a água do rio Nilo até as plantações, para irrigar essas plantações, e até mesmo canais para levar a água mais próximo das cidades. Lembra que a gente falou que essas civilizações também são conhecidas como civilizações hidráulicas por conta da necessidade que eles têm dos rios, tá? Ok? Tá tranquilo para você? É nesse período também, tá? E retome lá aquilo que eu falei, do período de cheias que eles trabalhavam na questão da construção civil, que a gente tem a construção de grandes monumentos. E, dando de destaque aqui, a grande esfinge de Gizé. Se você não conhece, eu vou te mostrar aí, ó, acompanha na sua tela a esfinge de Gizé, que é a protetora ali das pirâmides, ok? Na aula 2 eu vou explicar bem certinho a questão da construção das pirâmides, tá? Mas isso é só para a aula 2. Volta aqui comigo então. Aí, depois do período pré-dinástico, nós temos o Antigo Império. E gente, eu me confundi, tá? A construção da esfinge de Gizé é no Antigo Império, ok? Só corrija aí. Antigo Império, construção da esfinge de Gizé, ok? Tranquilo?
Olha, tem um ponto bem importante que eu preciso te ressaltar a respeito do Antigo Império, que eu vou colocar aí na sua tela. E é o seguinte: na política interna houve o fortalecimento dos nomarcas, que transformaram seus cargos temporários em hereditários, resultando em uma crise de governo. Ao final do Antigo Império, o Egito também sofreu invasões de outros povos. Volta aqui comigo então. Os nomarcas, até antes do Antigo Império, eles não eram hereditários. A partir do Antigo Império, eles passam a ser hereditários. Como assim? Se um nomarca ele vem a falecer, o seu filho, né, ou sua filha, isso acontecia também, acabava assumindo o poder, ok? Então era passado de pai para filho e assim consequentemente. Tranquilo? Vamos agora para o Médio Império. Eu vou colocar aí na tela para você, tá? Sobre o Médio Império. O Médio Império marca o restabelecimento da centralização política. Nesse período, o poder dos faraós foi ampliado e acompanhado de um notável desenvolvimento militar dos nomarcas de Teba, cidade que passou a ser a capital do império, substituindo Tunis. Ok? Então, volta aqui. Agora, o Egito ele passa a ser mais militarizado. Por que nisso? Ele está crescendo, principalmente economicamente, por conta da grande produção agrícola, e tem um outro ponto importante. Lembra que eu falei que eles guardavam? É bem importante você guardar isso. Todo o excedente agrícola, ou seja, aquilo que sobra das suas plantações, são guardados em celeiros. Por quê? Você lembra que tem um período em que os egípcios não produzem, e num outro período não se tem colheita porque eles estão plantando, então demora a ter todo esse tempo. O que eles fazem com o excedente agrícola? Eles estocam, tá? Para você guardar isso na sua cabeça, é só você lembrar dos vários momentos bíblicos em que o povo hebreu foi até o Egito em busca de alimento, tá? Ok? Acho que eu puxei aí bem na sua memória, né? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o Novo Império. Antes de eu começar a falar sobre o Novo Império, é importante que você veja o seguinte. Pensa, a região do Egito está se tornando muito próspera, tá? Economicamente, ela é muito próspera. Isso não vai chamar a atenção de outros povos? Vai, que vão entrar em conflito. Os Hicsos são um deles. Então, é por isso que o Egito ele sente a necessidade de se tornar cada vez militar, tá? No Novo Império, é o período do apogeu em todo o Egito Antigo. Por que do apogeu? Porque essa produção agrícola já está bem enraizada, eles sabem bem como administrar as questões da natureza, junto com suas questões de economia e política. A gente tem um governo centralizado na figura do faraó, que é visto como Deus na própria terra, tá? E assim como um rei, tá? E o que acontece? A gente vai ter uma crescente na religião egípcia. Porque nesse período existe uma dificuldade, eu vou falar lá na aula 2 mais sobre isso, sobre separar aquilo que é ciência e conhecimento daquilo que é religião. Para eles tudo era uma coisa só. E nesse sentido, a gente vai ter nessa crescente do Egito, em questão de riqueza, a gente vai ter o enriquecimento das pessoas, e principalmente dos sacerdotes. Por quê? Existiam vários templos, lembram que eles eram politeístas? Se você não lembra o que é politeístas, eu vou te lembrar. Poli, né? Vários e teístas deuses. Então, eles adoram a vários deuses, ok? Como são vários deuses, existem também vários templos e vários sacerdotes. E os egípcios costumavam fazer oferenda para esses deuses. Eles levavam suas riquezas para esses deuses em troca de agradecimento pelas boas colheitas que eles tiveram. Vai ter um rei chamado Amenófis, um faraó chamado Amenófis IV, que para enfraquecer essa crescente dos sacerdotes, ele vai estabelecer um culto a um único Deus. Como assim? Ele vai estabelecer o culto ao deus Atom, ok? Nesse momento agora, o Egito ele passa a ser monoteísta, ou seja, a adorar um único Deus. E o poder dos sacerdotes, a influência dos sacerdotes, começa a decair. Porém, agora você pensa comigo o seguinte, pensa numa civilização com mais de 3.000 anos, e aí vem uma pessoa e fala assim, tá tudo errado, vocês estão fazendo tudo errado. Em vez de adorar vários deuses, agora vocês adoram a um. A população se revoltou, os sacerdotes se revoltaram também, e
acabaram assassinando o rei Amenófis IV, que mudou depois o seu nome para Akhenaton. Ok? Então aí, depois que Akhenaton vem a falecer, nós temos um outro deus, um outro faraó bem importante, que vai ser o Ramsés II. E ele que vai consolidar um período de paz, porque as coisas estavam um pouquinho complicadas ali no Egito Antigo. Ok? Eu espero que você tenha me acompanhado até agora e tenha gostado dessa aula. Eu vou continuar com os próximos assuntos na aula número 2. Vou falar um pouquinho mais sobre como era dividida essa sociedade, sobre a religião e as questões culturais. Só que agora, para você fixar na sua cabeça o que eu te passei, eu vou passar um exercício para você. Você pode pegar no seu livro a página... Só um instante. Você pode pegar na página 642 e você pode realizar a atividade número 1, a atividade número 2 também, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado, se interessado mais sobre o Egito nessa aula, é claro que é bem resumido aqui, e nos encontramos na próxima aula. Eu sou o professor Fernando Shows e até a próxima!